De volta e agora com a figura assim muito importante, não apenas nos meios policiais, mas na sociedade de uma forma geral, porque ela é uma pessoa assim de várias habilidades. Começou a vida como estudante, árbitra de futebol e hoje é a delegada Georlise Teles. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Jorge, graças a Deus. Prazer Tudo muito recebê-la bem. hoje aqui no nosso programa. A senhora agora está atuando na área de delitos de trânsito. Isso. Passou algum tempo trabalhando na Delegacia de Proteção à Mulher e criou um tipo perfeito, que até hoje as pessoas a identificam como a delegada que cuida dos assuntos relacionados à violência contra a mulher. E como é que foi essa mudança para a Delegacia de Delitos de Trânsito? Eu acho que na perspectiva de que o delegado de polícia, ele trabalha com as demandas da sociedade e relacionadas à questão da violência, né? Então, estão muito ligadas as demandas, né? Você tem a mulher que é vítima de violência por uma questão cultural, por uma questão de definição de papéis junto à sociedade. Mas você tem a demanda do trânsito, que também ela tem sua raiz na forma em que a sociedade percebe o trânsito e que nós percebemos os veículos, né? E dessa forma, a questão da violência, ela acaba tendo essa simbiose mesmo, essa questão de que trabalhar no trânsito, trabalhar com a mulher, trabalhar com crianças e adolescentes, o que a gente precisa mesmo é trabalhar para a sociedade e com a sociedade. Perfeito. Me diga uma coisa, delegada, qual é a maior incidência, qual é o veículo que comete mais acidentes de trânsito hoje em Aracaju? Infelizmente, hoje, eu acho que no Brasil e no mundo, talvez, eu não tenho essa estatística do mundo, mas eu diria que aqui no Brasil e em Sergipe, especialmente a moto, né, a motocicleta. A moto é que mais se envolve em acidentes de trânsito. Em especial no interior do estado, né? Mas em Aracaju também. Nos assuntos relacionados ao interior? Não, na nossa delegacia, ela é especializada em delitos de trânsito aqui na capital. Agora, por que a motocicleta ela acaba se envolvendo, né? A gente acredita que isso, Jorge, está muito ligado à questão da liberdade que a moto propicia, né? Você está sob duas rodas, ocupando qualquer espaço, então você acaba zigue-zagueando entre os veículos, porque você tem liberdade, você não para. A sensação da liberdade, do ar batendo no seu rosto, a sensação de que você é livre e imprime a velocidade que você quiser, né? E que você pode driblar as fiscalizações, sair das autoridades de trânsito com maior facilidade. Então, infelizmente, e aliada a tudo isso, né, a toda essa sensação de liberdade, a toda essa sensação de poder fazer sem ser visto, né, que passa pela questão da juventude, e por isso o maior índice de acidentes de motocicleta é com jovens, né, os condutores são jovens, aliado a tudo isso, o valor, né? Hoje você compra um veículo automotor desse por um valor dividido em prestações, um valor pequeno e hoje dividido existem uns em veículos inúmeras automotores prestações. Que não precisam de licenciamento, não precisam de necessariamente o condutor utilizar capacete, que aí é uma questão também de cada um, uma questão de consciência. Se o capacete protege em termos, né, ou pelo menos evita uma sequela maior durante um acidente, a pessoa normalmente não vê a coisa dessa forma, mas sim como uma questão de proibir ou liberar. Se está liberado, eu não preciso usar, mesmo sabendo que serviria para me proteger. Na verdade, a legislação impõe algumas regras ao condutor de ciclomotores de cilindrada abaixo de 50 cilindradas. A questão é que, como você bem coloca, eu obedeço às regras que são mais claras e são impostas de forma que possam me levar a uma responsabilização. Então, o que acontece normalmente com os condutores desses ciclomotores que você acabou de citar? Ora, uma motocicleta, normalmente ela está emplacada, né? Ela tem um emplacamento.
Então, um agente de trânsito, ele consegue identificá-la, porque o seu condutor está vinculado ao número que está na sua placa, né? Junto ao órgão de trânsito. Esses outros condutores, eles não têm emplacamento, eles têm necessidade, a legislação impõe algumas regras, mas não a necessidade do emplacamento. E aí, Jorge, eles não têm rosto, eles não têm identidade, eles não têm número. Ora, se eu não tenho rosto, eu não tenho identidade, eu não tenho número, há o pressuposto de que eu tudo posso fazer. Exato. Né? Então, ora, nós estamos lidando com adolescentes, né, com jovens adultos, que já, por uma regra natural, acham que tudo podem. E, aliada a isso, tem uma legislação permissiva, né, que não impõe regras mais específicas. Aí você imagina, as pessoas dizem, mas os órgãos de trânsito não fiscalizam? Eu digo, mas como é que poderia um agente de trânsito que está parado em uma das ruas, ou até de motocicleta, sair em perseguição a um condutor de um veículo desse, né, pelas ruas de Aracaju, de forma louca, sem saber, quer dizer, podendo causar um acidente maior, e sem saber onde ia dar. Porque se ele anota a placa, a gente tem como identificar. Mas nesse caso, como você vai chegar? Então, há tudo isso. É por isso que nós estamos, inclusive, vendo aí um projeto de conscientização dos revendedores e dos pais. Também passa por isso, sabe, Jorge? Nós estamos, Jorge Henrique, numa sociedade que nós pais acabamos deixando para a escola educar os nossos filhos, para a sociedade impor as regras, e esquecemos que os filhos são nossos e que as regras primeiro são nossas. Então nós, enquanto pais, temos que dar os veículos aos nossos filhos, mas aliado aos veículos, aliado a tudo, nós temos que dar os limites e a conscientização da responsabilidade de cada um. Então eu acho que assim, é preciso reformular as questões do trânsito, é preciso ter uma nova lógica em relação às multas, em relação a tudo. O cidadão precisa perceber que ele é multado, não porque o Estado ou a Prefeitura precisa arrecadar, mas porque ele é responsável pelos atos dele, enquanto responsável pelos seus atos, ele responde por estes. Então, eu acho que é chamar a sociedade a discutir isso. Eu acho que a minha meta, enquanto delegada de trânsito, é fazer a sociedade perceber que Georlise, que os órgãos de trânsito não são só os responsáveis pelo trânsito. O trânsito é meu, é seu, é nosso enquanto sociedade. Eu quero saber outra coisa. Hoje, as pessoas que são usuárias de motocicleta, elas conseguiram estabelecer uma separação. Nós temos, inclusive, um amigo que é o Henrique Celso, que ele tem uma moto assim, super possante, de 1.300 cilindradas. Conheço. O pai dele também é motoqueiro, parou agora porque passou dos 70 anos. Mas o Henrique me disse, olha, existe o motoqueiro e existe o motociclista. Eu não sou motoqueiro. Eu sou motociclista. Eu sou motociclista. Eu acho que foi uma forma de se proteger, sabe, Jorge? É assim, como se diz sempre, e assim, as estatísticas mostram que a moto é o veículo que mais causa acidente. E eu sempre digo, não é a moto que causa o acidente. Quem causa o acidente é o condutor da moto. A gente precisa ter o foco da questão. E como o condutor dessa moto é o maior... ele lidera o ranking nas estatísticas de acidente, quem respeita a lei, quem cumpre as leis, não quer ser confundido com quem não as cumpre. Então, o motociclista diz assim, não, eu sou motociclista, eu piloto uma moto, mas eu piloto dentro dos regramentos legais. Eu cumpro as regras, eu uso todos os equipamentos de proteção e eu não ando causando acidente ou provocando esses acidentes, nem me envolvendo nesses acidentes. Então, eu não sou motoqueiro. Eu sou um motociclista. E existem, inclusive, as associações. Claro. Mas é como se dissesse assim, não me confunda. Eu cumpro a lei. O motoqueiro é que não cumpre a lei. Então, eu acho até interessante isso. Ora, aquele que se arvora de motociclista, aquele que exige ser motociclista, ele está nessa fala aí, e você precisa fazer essa leitura, ele diz assim, eu cumpro a lei.
Então é preciso que a gente valorize mesmo Exato. essa diferenciação. Para que os motoqueiros digam assim, eu não quero ser motoqueiro, eu quero ser motociclista. E, portanto, eu quero cumprir a lei. Exato. Eu Agora acho me muito diga outra interessante coisa. isso. Nós sabemos que acidentes de trânsito podem ocorrer a qualquer momento entre moto, carro, moto com moto, carro com carro, atropelamentos. E o que é que alguém deve fazer quando se envolver num acidente, mesmo estando errado e que deixe uma vítima? Olha, o próprio Código de Trânsito, ele disciplina isso. Por quê? É preciso que a gente perceba que o mais importante para a nossa legislação e para o direito é a vida. Então, se você se envolveu em acidente de trânsito, imediatamente você para, mesmo que haja morte, chame o órgão de emergência, né, o serviço de emergência, para que seja atendida essa vítima, vá à unidade policial, se apresente, você não vai ser autuado em flagrante. Por quê? Porque, repito, a prestação do socorro, né? A atenção à vida, ela é mais importante que qualquer outra coisa. A responsabilização virá. Você não está isento da pena, mas isso vai ser apurado no segundo momento, porque o importante é a vida. Dê toda a atenção à vítima de acidente de trânsito. Delegada, eu quero agradecer imensamente a sua presença. A senhora pode ter certeza que sempre enriquece os nossos programas, as nossas conversas, e o espaço está aberto assim que a senhora precisar retornar para esclarecer mais alguma coisa. Obrigada a você, Jorge. É sempre honroso poder conversar com a sociedade sergipana através de um programa especialmente conduzido por você, que eu conheço e que tem um respeito e uma admiração profunda. Então, obrigada. É verdadeira. Obrigada. E nós vamos estar de volta daqui a pouquinho. Aguarde.